E agora chegou o momento, né, esperado de, de ouvirmos o Michael. O Michael esteve com a gente aí um tempinho atrás. O Michael é um colega de classe lá de mestrado em missiologia do NASP. Então, eu, ele e a Daça fizemos juntos. A Daça, para falar a verdade, foi ela a culpada, né? De eu me envolver em missiologia. Ela que fez o convite e eu não parei, né, a Daça? Então, obrigada, viu, Eu amiga? parei, ela foi além, né? Ela foi além, né, Zina? Parei de Foi. estudar, não de atuar. É. Sim, e eu agradeço a Deus pela amizade de vocês. O Michael é um pastor muito dedicado. Eu agradeço ao Michael. Ele esteve lá na minha cidade natal, Teixeira Soares, onde nasceu o pastor César, a minha sogra, a, né, a professora Ofélia. E o Michael fez uma diferença tão grande naquela cidade. Eles não queriam que o Michael saísse de lá. Infelizmente ele teve que sair, né, Michael? Foram só alguns meses. Mas eu admiro o Michael porque ele é extremamente dedicado à missão. Como vocês viram lá na biografia, ele fez várias missões consecutivas em vários países aí pelo mundo. E nada desanima o Michael. Nós sabemos que quando estamos trabalhando para Deus, há dificuldades, né? E o Michael tem enfrentado muitas. Quantas vezes, né, Michael? Às vezes passava um pensamento assim: poxa, desistir seria mais fácil, mas com ele, jamais. Ele não desiste. E que Deus continue te abençoando e te usando, viu, Michael? Onde você estiver, e que você continue ouvindo a voz de Deus. E muito obrigada por vir aqui para contar o seu testemunho e nos falar aí das suas missões. Obrigada, Michael. Boa noite, querido. Boa noite, amigos. Eu que me sinto muito feliz de ter recebido o convite para estar aqui com vocês. Não é a primeira vez, só que a última vez faz muito tempo, né? Eu Bastante. vejo aqui as janelinhas abertas, os rostos que eu conheço, desde o NASP, eu vejo aqui o professor, aparece o nome Helena Wichert. Eu lembro de vocês aí do NASP, da classe de francês, pode ser? É isso Sim, mesmo? eles frequentam a classe de francês, sim. Então, eu estou aqui com um material de francês que eu comprei em Collonges. Eu queria fazer o meu mestrado lá em Collonges. Eu estava vindo da Ásia em 2018. Passei para visitar uns amigos voluntários que serviram numa missão de férias no Quirguistão. Fizemos uma amizade e eles me convidaram para umas férias lá na Suíça. Olha só que coisa linda. Depois de ter passado 2 anos, um na Rússia, o outro na Ásia Central, fui passar férias na Suíça antes de voltar para o Brasil. E naquele momento eu pensei em fazer o meu mestrado em Collonges. E aí eu viajei da Suíça, onde eu estava, que era Toulon, né, perto de Geneva, e Geneva está bem pertinho de Collonges, né? Só cruzar a fronteira da Suíça para a França e eu comprei um material muito bom. Comecei a estudar naquele momento, que foi em 2018, eu não consegui terminar o curso. E eu vejo vocês aqui, a janelinha aberta de vocês dois, falei assim, olha, eu tenho que voltar a estudar francês. Bem, isso é o missionário. O missionário nunca para de aprender. O missionário sempre quer falar outro idioma, sempre ora para o Espírito Santo guiar a vida e feliz de estar aqui com vocês todos. Conheço a Zina do mestrado também, onde está aqui a Dácia também, a Dácia, amiga minha. Deus abençoe você, Adácia, seu ministério agora aí no Rio Grande do Sul. Bem, estou vendo aqui também a, a Neiva. Eu não te conheci, né, Neiva, pessoalmente, né? Não deu tempo, né? Só que falei com você pelo telefone, Isso. conheci sim a tua irmã. Isso, conheci a tua irmã, os teus irmãos em Teixeira, estive lá com eles. é, e nós estamos orando pelo Leonase, tá bom? Estamos orando e falando com ele também, orientando ele para ele ficar em paz e na segurança das mãos do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma conversa, que é uma conversa missionária,
Todos que nascemos no reino de Deus, que passamos pelas águas do batismo, somos investidos nesse dia com o chamado de ide por todo o mundo, ensinai a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus nos falou lá no Sinai, nos falou quando nasceu em Belém, nos fala hoje através do Espírito Santo, é a missão, né? Nascemos da água e do Espírito para fazer discípulos. Amigos, eu tenho dito várias vezes aí no NASP também, eu vivo assim. A gente tem que fazer a missão do Senhor no lugar onde a gente está. Alguns Deus pega e leva para outros países, como fez com a vida da Zina, fez com muitas pessoas que estão aqui no grupo, eu tenho certeza disso. Mas nós temos que fazer a missão de Deus aonde nós estamos. A missão é aonde nós estamos. Eu estudei na Argentina, na UAP. Agradeço a Deus porque não tinha recursos na época. Meus pais estavam separados. A minha irmã estudando enfermagem no NASP, Campus 1, se formou enfermeira e eu fui para a UAP nesse período para a Argentina fazer teologia. Muitos me perguntam, e por que não foi no Brasil? Eu eu tenho várias respostas e uma delas, que eu sempre falo, não era da vontade de Deus naquele momento. Eu fiz a prova da Bahia, fiquei na lista de espera para estudar lá na FADBA, que é a faculdade, né, adventista da Bahia. Não, não fui chamado naquele ano de 2007, final de 2007. E isso não, foi, desculpa, foi final de 2008, e aí eu fui para a Argentina em 2009. Na época, eu frequentava uma igreja em Curitiba, que era a igreja adventista, porém alcançando os judeus. Eu até hoje eu não sei por que que eu passei por esse lugar. Lá eu conheci o pastor Roger Tavares, alguém de vocês aqui deve conhecê-lo, pastor Roger Tavares, que foi aluno do Siqueira, né, o nosso querido pastor e missionário, amigo também do NASP, né? Enfim, só missionários, né, na casa do Senhor que influenciam sobre os jovens, influenciam sobre os adolescentes, influenciam sobre nós que já somos adultos, enfim. Cheguei, falando um pouquinho do detalhe aí né, do Beto Beneit Sion, que é a casa dos filhos de Sião, onde eu frequentava a igreja adventista ali em Curitiba. Frequentei no Boqueirão também. Então, isso é minha história de Brasil. Depois eu fui para a Argentina, fiz teologia 5 anos, sou formado pela Universidade da Argentina e, e depois da Argentina o Senhor me levou para outros lugares, porque Ele quis. Colportei em Minas Gerais, colportei aqui no Chile. Eu estou falando diretamente do Chile para vocês. Eu estou falando agora do norte do Chile, onde eu trabalho no Colégio Adventista de Copiapó. Então, eu desenvolvo hoje o Ministério na Capela. Aqui nós somos 1.100 alunos, 1.012 funcionários no nosso colégio. É o segundo colégio maior do norte do Chile, nessa região toda do Atacama, do deserto do Atacama. Algumas pessoas também podem perguntar para mim, mas por que não trabalha no Brasil? A tua pátria, o teu país. Amo demais o Brasil. Só que quando eu fui estudar na Argentina, eu perdi o vínculo com o Brasil. Comportei sim no Brasil. Tenho a minha associação, a minha união, que é a União Norte Brasileira. Eu sou de Rondônia. Só que tentei em algum momento trabalhar no Brasil e Deus foi guiando. Deus foi mostrando o caminho que não era no Brasil. Então, não foi nesse momento.
e ele me mandou para as missões. Antes mesmo de eu chegar aqui no Chile, aonde eu estou trabalhando hoje, como capelão do colégio, o Senhor me fez passar por alguns lugares deste mundo. E eu digo isso não é para me vangloriar, não é para dizer assim, tá na moda, né? Viajou muito, conheceu outros lugares. Não é isso. Eu creio que o maior orgulho que uma pessoa pode ter é ir aonde Deus mandar, seja como for. Seja através de uma agência missionária, do Serviço Voluntário Adventista, que foi a agência missionária que me treinou, que me capacitou, que me eh, motivou para fazer missão. Só que por trás disso, quem estava? Estavam os pastores da universidade, estavam os pastores da igreja, antes mesmo de ir para a universidade. Estava lá no interior, em toda a minha história de vida, Deus estava guiando. Deus está guiando a sua vida. Ele está por trás dos bastidores da sua vida. Ele pega você pela mão e vai te levando, e você não entende no momento, mas ele vai conduzindo tudo. Para no futuro você olhar para trás e falar assim: obrigado, Senhor. Obrigado por ter me tirado daquela realidade, obrigado por ter me tirado daquela simplicidade, né? Por ter iluminado os meus olhos com a tua história, com a história da redenção, para hoje eu ser um missionário, levar a tua mensagem de graça, de amor e misericórdia, de salvação para todos. Então, eis-me aqui, como o profeta falou, o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. O que o Senhor quer é somente um coração disposto. É, e eu agradeço por isso. Eu gostaria de compartilhar a minha tela para falar com vocês da minha última viagem, que na verdade era viagem de férias. Só que eu creio assim que a gente nunca está em férias de verdade. A gente nunca para de fazer missão. No caminho para o céu não tem nem férias e nem estacionamento. Olha só que curioso. Você não pode falar para Deus assim: olha, Senhor, eu até agora tive na escola sabatina de líder, agora me dá umas férias, né? Ou você está indo para o céu e ali você fala assim: agora eu vou estacionar o meu carro aqui para tirar um cochilo, né? Vou dar uma descansadinha aqui. Não, querido. No caminho que vai para o céu não tem nem férias e não tem também estacionamento. Não tem. Agora, se você está cansado de trabalhar no Ministério do Desbravador, ou do Aventureiro, ou mesmo da Escola Sabatina, da tesouraria da igreja, troca a área, mas não para de trabalhar para Deus, tá? E outra coisa, tenha sempre um estudo bíblico. Tenha sempre alguém para estudar a Bíblia. Independente se você está hoje no Brasil, se eu estou no Chile hoje, a Zina está nos Estados Unidos, a vida dela é Estados Unidos e Brasil, né? Não importa em que lugar que você esteja, sempre tem alguém para você estudar a Bíblia. Sempre, sempre. Porque é nesse exercício que a tua fé é fortificada, fortalecida. Você sempre vai estar treinando na academia do céu, vai estar com os músculos espirituais sempre bonitos, com um corpo maravilhoso, o corpo, né, espiritual, e assim você vai continuando, né? Então é isso. No caminho ao céu não tem estacionamento e também não tem férias. É, eu achava que ia passar umas férias maravilhosas no Japão. Nunca quis ir para o Japão, não tive nem sonho, nem ambição de ter visitado o Japão. A gente quando é jovem, a gente fala assim: ah, vamos lá para o Japão, ah, que legal, tá muito bom, né? A gente sonha muito, mas entre você falar uma coisa e realizar e concluir esse seu sonho, esse seu projeto, seja lá qual for, tem um processo. E para mim era muito difícil, porque era o primeiro ano de trabalho. Eu queria um país mais barato, eu queria, na verdade,
e passar umas férias assim na Índia. Realmente, Radassa, eu queria ir para a Índia. É você que gosta da Índia? Quem é que gosta da Índia aqui? Não, eu Eu morei na queria ir para a Índia Tailândia. porque é um país. É Hã? legal. Eu morei na Tailândia. Lá é Isso, legal, você né? morou Tem na... as É praias que, mais bonitas, né? A mas, Índia é meio bagunçado o negócio, mas não, deve ser mas legal. missionários mesmos, eles querem sempre ir para a Índia. Tem um campo enorme lá, né? É, Com os verdade. hindus, sim. Eu Eu também quero gostaria de ter conhecer. ido para a Índia, graças, Zina. Obrigado pela cotação. Eu gostaria de ter me planificado para ir para a Índia, porque é, talvez é caro a passagem, mas lá fala inglês, lá a comida é mais acessível, a simplicidade do povo também. E eu estava com o pensamento, se eu for a algum lugar, eu gostaria de ir para lá. Mas mudou o plano no meio do caminho, quando um amigo meu, missionário, ele disse para mim, bora para o Japão, porque lá a gente tem lugar de chegar, né? A gente tem amigos lá. Na verdade, ele tinha amigos lá. E eu disse assim, mas rapaz, ir para o Japão tem que tirar visto, tem que... É um país muito caro, né? A moeda lá é muito cara. Mas vamos orando, né? Vamos orar e vamos ver o que o Senhor quer para esse plano. Se for para ser lá, vai abrir as portas. E eu lembro que a gente conversou isso, foi em maio aproximadamente. Em maio, quando chegou em julho, agosto, teve uns rumores que Japão ia abrir a viagem como um waiver, né? É como um visto assim dos dois países de visitarem sem ter um visto aprovado previamente. Você só compra a passagem, vai lá e chega no aeroporto, deixa você entrar. Era mais ou menos assim o tratado deles, né? E eu falei assim, nossa, então eu não preciso mais ir para Santiago fazer visto nenhum. O Japão já está abrindo as portas para brasileiro visitar o Japão com o passaporte brasileiro. Eu tenho o passaporte brasileiro, então era com isso que eu tinha que viajar. Então eu falei assim, então já é uma preocupação a menos. Agora vamos ver passagem. E nisso comprei minha passagem, mas tinha que fazer visto americano, porque meu avião passava justamente nos Estados Unidos. Outra barreira. E eu falei assim, Senhor, se for para dar certo, vai dar certo mesmo, né? Fui lá, graças a Deus, consegui autorização para eu tive aquele visto do trânsito que você tá nos Estados Unidos para pegar avião e trocar de avião, aquele visto lá. O que aconteceu? O meu amigo que me convidou para a viagem, ele cancelaram o voo dele. Cancelaram uma semana antes do embarque dele. Nós não íamos no mesmo avião e antes da minha viagem eu pensei em cancelar a viagem. Por quê? Este ano, se você não se esqueceu, tivemos o quê? Um terremoto no Japão, que foi um maremoto na costa do mar do Japão com Coreia. Vocês lembram disso? Então, o que acontece? Eu pensei, não vou viajar porque o Japão está passando por uma catástrofe, né? Uma catástrofe na costa oeste. A ver. É isso mesmo, oeste, que dá acesso à Coreia. Eu pensei, não vou viajar com tudo na mão, gente. Eu estava com passagem, eu estava com visto, eu estava com tudo na mão. Duvidei de ter ido para o Japão. Quando eu falei com minha família, eles falaram assim: você tem que ir. Poxa, tá com tudo na mão, né, vai lá, vai na fé e na coragem. Claro, por quê? Aí eu já não tinha lugar onde ficar, todo o meu itinerário de viagem dependia mais do meu amigo do que de mim, porque ele estava vendo tudo isso. E foi por isso que em algum momento eu duvidei. Mas coloquei o pé na água e fui. Lógico que eu conversei com o pastor, né, que iam receber a gente lá, e ele disse: está tudo certo, mas eu tinha certo aquela coisa, né? Poxa, eu vou chegar na casa de um pastor nosso, né, da igreja adventista, eu não tenho intimidade, eu não conheço a família. E eu tenho agora um parênteses para fazer aqui. Quando eu estive no Quirguistão, trabalhando lá de missionário, eu era tradutor de russo para o inglês e de russo para o espanhol. Naquele momento, trabalhando no Quirguistão de missionário, isso foi em 2018,
veio a Laís. A Laís é a esposa do pastor que está no Japão. Mas eu não conhecia o pastor Yuri Gramaccio. Eu não conhecia ele antes. Não era amigo dele. Enfim, né, pela amizade, pela consideração dos amigos, missionários e tudo, me receberam na casa. E eu quero agora compartilhar com vocês aqui a minha tela. Me ajuda que eu vou mostrar algumas fotos para vocês de lá, dessa viagem. Já está Eu ativado. acho que eu tenho que abrir primeiro. Vocês estão vendo a minha tela? Não, Ainda ainda não, né? não, mas já está ativado, tá? Tá Tá compartilhando. ativado? Tá bom. Sim. Então, vamos lá então. Eu vou agora compartilhar. Agora, estão vendo? Sim, Michael. Perfeito. Aqui. Esse título que eu estou falando hoje, agora com vocês, vai fazer mais sentido lá no final, tá bom? Aqui está o pastor que me recebeu lá. O pastor Yuri Gramati, a esposa Laís e os filhos Kael e Kawai. É o nome dos filhos dele. Kael e Kawai. Esse mais pequenininho aqui, não, o maior, ele estava de colo quando a Laís foi no Quirguistão visitar os amigos, né, aqueles pastores missionários que a divisão nossa, América do Sul, mandaram para a Janela 1040. Lembra? Lembra disso? Foi ali em torno de entre 2000 e 2018, entre 2015 e 2020, mais ou menos esse plano, né? Então, esse maior que está com o boné preto aí, ele era um bebezinho de colo na época, né? Mas o pastor Yuri, eu nunca tinha conversado com ele. Enfim, ele me recebeu na casa dele quando eu cheguei. Essa é a primeira foto, inclusive. Nessa foto, eu não tinha tomado banho, fazia 2 dias praticamente, porque viajando, pegando um avião aqui e outro ali. Mas tiramos essa primeira foto, isso já em Tóquio. Quero mostrar para vocês essa foto. Essa foto é, é numa das construções mais extraordinárias da cidade de Tóquio. Ela se chama é, Skytree, né? Ela é uma torre, a torre considerada a torre mais alta do mundo, tem quase 500 metros de altura e ela é uma das belezas da cidade. Nós estamos falando de uma cidade, de uma metrópole de aproximadamente 39 milhões de pessoas. Tá vendo aí embaixo? É um mar de cidade. Eu selecionei outras fotos, mas depois vocês podem ver lá no meu Instagram, que tem muitas fotos disso. Esse rio que vocês estão vendo aí, olha, é um rio puro, né? É uma cidade totalmente desenvolvida, os carros, a emissão de poluição, é uma cidade limpa, é uma cidade que você tem aquela impressão que você está pisando no mármore ou no vidro o tempo inteiro. E essa é a grande cidade, a capital do Japão, Tóquio. Nessa torre, que é a Skytree, eu estive na primeira sexta-feira que eu estive, agora em janeiro lá. E eu estava vendo a cidade e pensando assim comigo. Dessa cidade de quase 39 milhões de pessoas, nem 1% dessa cidade é cristã. Se você for colocar na caneta, não chega a 1% de toda essa população, não somente dessa cidade, do Japão inteiro, que está por volta de 123 milhões, 124 milhões, não chega a 1% de cristãos. E nós, os adventistas, os missionários que pregamos da volta de Jesus, nós, dentro desse grupo de cristãos, nós somos 0,000001. Olha o desafio. Depois chegou esse grupinho de jovens aí. Olha aí, o grupinho de jovens que eu tirei foto com eles. Adolescentes. E eu tirando essa foto com eles, assim, pensando comigo, será que algum deles aqui, daqui uns 10 ou antes, vão ser missionários? Será que eles vão escutar a voz de Jesus e falar assim, eu agora sou missionário? Eu creio que sim,
porque Jesus ele é o grande conquistador das nações, ele é o Senhor, o desejado de todas elas, né? De todas as nações, e ele tem a maneira de chegar a cada coração. Continuando com algumas fotos, aqui está a igreja central adventista de Tóquio. Esse dia eu cheguei, depois de ter estado na torre Skytree, recebido sábado, eu vi o primeiro pôr do sol dessa torre. O primeiro pôr do sol foi no Japão, que eu vi da minha primeira semana no Japão, eu vi nessa torre. Eu vi o sol descendo, eu pude orar pela cidade e dizer: Senhor, por favor, tenha misericórdia dessas pessoas. Como elas vão saber da mensagem do amorável Jesus? Como vão entregar seus corações para eles, né? Ele, para Deus. Então, aí estava eu na igreja, sábado. A igreja estava lotada. Vocês estão vendo assim que tem alguns bancos que estão um pouco vazios, né? Só porque tinha batismo. Então, eles juntaram duas igrejas, a igreja internacional e a igreja japonesa, para assistir o batismo. Porque nesse dia, esses dois jovens, esses dois adolescentes, eles foram batizados, então toda a igreja estava reunida. Então, se você olhar uma cidade de 39 milhões de pessoas, tem uma igreja somente, que é a igreja central, na capital. E essa igreja em lista tem aproximadamente uns 400 membros, só que nem 100 assistem à igreja. Será que também esse não é o nosso problema no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos? Eu sempre falo comigo que as listas, elas sempre estão alteradas, né? Elas sempre estão infladas, assim, inchadinhas, né? Porque a realidade não é o que está no papel. A realidade é quando você vai na igreja, quem é que está na escola sabatina? Quem é que está no culto? Quem é que está vindo mesmo na igreja? Essa é a realidade. Então lá eles também passam por isso. Depois disso, meus queridos, eu fui para outro lugar, para Hiroshima. Esse aqui é o centro de Hiroshima, uma cidade desenvolvidíssima, né? Só que nessa cidade mesmo, né? Não faz nem 80 anos aconteceu a explosão atômica. E eu estive dentro do Museu da Paz, inclusive essas colunas que estão vendo aí na foto, são as colunas que você sai do museu e você já vê elas. E esses nomes que estão escritos aí são todas as pessoas que morreram por ocasião desse ataque, né? Essa guerra. Eu estive dentro do Museu da Paz, e lá dentro do Museu da Paz, eu senti que o Espírito Santo pegou eu assim e me chacoalhou assim. Quantas vezes isso já aconteceu na nossa vida, né? Que o Espírito Santo chega assim em você e chacoalha assim, olha. E se não aconteceu ainda, peça. Espírito Santo, chacoalha a minha vida, balança muito mesmo. Eu lembro que era outra sexta-feira, essa era a segunda sexta-feira que eu estava em Hiroshima, recebendo o sábado, e depois disso eu tinha que voltar para o Brasil e para o Chile. Eu passei pelo museu, vi todas as coisas que eles guardaram da guerra, né, da explosão, e, e eu pensei comigo, né? Se eu estivesse aqui no dia, eu teria perecido, eu teria morrido. E aí, voltando naquele número, né, naquela porcentagem que a gente vê, né, que é 1% da população do Japão é cristã, e dentro desse 1%, nós, os adventistas, somos 0,00001. Ou seja, a gente quase não existe dentro do Japão. A nossa fé, ela, ela não está difundida. E aí eu fiquei pensando, morreram e pereceram. E como pereceram? Nunca escutaram, ou se é que escutaram, qual era a realidade e a condição da vida dessas pessoas nesse momento. E eu me angustiei demais. E eu creio que Deus ele cumpriu com um dos meus pedidos, que era chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram.
A minha personalidade é rir muito. Eu rio com aqueles que estão felizes, mas até esse momento eu tinha dificuldade de chorar as mazelas, as dificuldades e a dor do meu irmão. Eu tinha muita dificuldade. Abrindo meu coração e sendo muito sincero para vocês. Só que nesse dia eu chorei por eles. Eu chorei por mim, eu chorei por minha família, eu chorei por minha igreja, eu chorei por mim mesmo, pela minha vida, que eu sou um miserável pecador. Eu entendi que realmente, se nós não nos entregarmos nas mãos de Deus, e se for depender somente da gente para Jesus voltar, ele vai demorar muito. Ele vai demorar muito. E eu chorei mesmo. Minha alma se quebrantou terrivelmente. E eu disse assim para Deus: que bom que não depende só da gente. Que bom que é o teu Espírito que vai terminar essa obra. Só que, meus queridos, o Espírito de Deus, ele vai tomar possessão das vidas aqueles que querem, aqueles que vão deixar muitas coisas para fazer a obra de Deus. Seja o conforto da casa, seja a família. Então, vai chegar um momento que Deus vai desprender o teu coração dessas coisas desse mundo. Agora, você está disposto a acolher esse chamado e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, queridos, eu tenho que ir terminando, mas olha, hoje eu quero lançar um desafio para vocês. Orem pelo Japão, mas orem de verdade. Ora para Deus preparar pessoas para irem para lá. Orem para eles, para quando os embaixadores do Reino do Senhor chegar lá, que aquelas pessoas que estão nesse país, eles olhem e falam assim: não somente de olhar para essa pessoa, eu quero isso que ela tem. Tem uma promessa tão linda que diz que vão chegar no momento, vão pegar na nossa roupa e vão falar assim: eu quero estar com você, porque de você saiu o poder de Deus. E com você está o Senhor Jesus. Isso vai acontecer, isso é uma profecia. Aconteceu nos tempos de Cristo? Sim, aconteceu. Aconteceu lá na Idade Média? Aconteceu. E vai voltar a acontecer. Então, cada um de nós aqui somos o quê? Embaixadores. E eu quero terminar com isso daqui. O que vocês estão vendo? Pode abrir o microfone para falar. O que vocês estão vendo? Quando vocês veem isso daqui na sua frente, na tela, o que você pensa? O que vem à tua cabeça? Se Portal da quiser participar, cidade? alguém pode falar. Portal, um portal, né? É um portal. E eu quero fechar com, com essa mensagem agora. Quando eu estive no Museu da Paz e da Memória, em Hiroshima, no final da visita, eu sentei, tem uma sala com, com sofás bem confortáveis, e naquele momento eu pensei, eu não posso sair daqui sem registrar o que eu vivi. Então eu abri minha mochila, peguei meu caderno, comecei a escrever. E nesse momento surgiu é, essa poesia. Eu gostaria de ler para vocês, e nesse momento que vocês olhando essa foto, que vocês começassem a escutar essas palavras que eu vou ler aqui e orar pelo Japão. Hoje o culto vai ser de oração pelo Japão. Nós já oramos por nossas vidas, o Senhor já escutou, e agora, nesse momento, nós vamos clamar e orar por esse país. Diz assim: mancharam o nosso céu, o ar se encheu de gritos. Destruíram nossas plantas e nossa terra. Apagaram da história a vida de crianças, jovens e adultos. O fogo ocasionado pela explosão atômica derreteu edifícios, pulverizou seres feitos à minha imagem
e semelhança. Mas para o incompassível haverá um fogo ainda mais devorador, pois meu espírito não resistirá para sempre à fome por paz e justiça. Aparentemente, o inocente foi arruinado sem que alguém mais poderoso do que ele o assistisse em seu último suspiro. Aparentemente. E isso tem acontecido por vários séculos. Em meu odre, vocês sabem o que é odre? Odre é um recipiente para guardar um perfume ou um líquido, sim? Então, aqui eu continuei escrevendo assim. Em meu odre guardo todas as lágrimas, desde que Lúcifer, meu anjo amado, com os outros preciosos filhos meus, abandonaram o lugar de sua real habitação, lugar que lhes preparei com ternura e amor para todos eles. E eu continuava escrevendo. Guardo lágrimas também do dia que meu filho Adão e Eva decidiram acreditar na controvérsia do que na minha palavra. Lágrimas quando eu vi a humanidade começando a envelhecer e a morrer, a adoecer e a sua força juvenil se extinguir. Lágrimas, quantas lágrimas! Guardo lágrimas de quando os filhos de Caim começaram a confeccionar armas de guerra, porque eu sabia que delas guerreariam e dizimariam a face da minha terra. Lágrimas quando milênios mais tarde enviei meu próprio filho, precioso e prometido, e grande parte da comunidade da época não o reconheceu. Lágrimas quando séculos mais tarde meus seguidores foram queimados, devorados pelas feras, enforcados, afogados, decapitados por causa da fé irrenunciável que tinham em mim. Lágrimas, lágrimas, quantas lágrimas! Pois sou Deus de sentimento. As minhas entranhas são saudáveis e não foram contaminadas pelo pecado. O meu sofrimento chega a ser ainda maior. Lágrimas por ver os meus remanescentes indiferentes quando se aproxima a volta do meu filho. Lágrima ao ver cada ser humano, feitura das minhas mãos, morrer sem ouvir sequer no nome do meu filho. Mas a minha bondade e graciosa misericórdia é afetiva, é efetiva. Para muitos casos, o sangue do meu filho, ele já salda o resgate. Mas vocês já são muitos, diz o Senhor, e estão dormentes, neutros e sonolentos. Mas a minha promessa se cumprirá. Estou presto a inundar a terra com o meu espírito. O único que eu quero que vocês façam é se posicionem para que quando esse dia que se apressura velozmente para a sua chegada, vocês se ponham em pé e sejam tore. Amigos, olhem agora para a tela. Isso aqui é um tore. O que é um tore? O tore é um portal, tá bem? É um portal. Portais da salvação, para que todos, ao ver-nos em vocês, entrem pelo portal ao meu reino. Nesse dia,
Eu vou me desfazer do meu odre velho de lágrimas, pois eu saberei que todos que aceitaram a minha oferta estarão portas adentro da minha cidade, estarão portas adentro da minha cidade. Eu vou lavar-lhes os pés, colocarei a minha mesa, lhes darei água fresca a beber e uma rica comida, uma saborosa comida. Nesse dia, esse dia, lhes alegrarei o coração e notarão que o meu é o que está mais contente. Nunca mais os filhos de Adão, Adão e Eva e seus filhos, nunca mais eles irão embora de mim. Tampouco os seus ternos corações albergarão engano, jamais, pois o pecado para sempre deixou de existir. Terminamos a limpeza neste ponto da galáxia, galáxia de galáxias, a mais valorada de bilhões de toda a minha vasta criação. Respirarei tranquilo, inaugurarei o meu Museu da Paz para a memória eterna de todos os meus filhos. Estarás comigo? É um chamado de Deus para nós. Muito em breve, essas inundações no Rio Grande do Sul, as guerras da Rússia com a Ucrânia e outras guerras também. Fome, pestilência de todas as formas, morte, dor, angústia das nações, maremoto, terremoto, o que você vê lá na profecia, tudo isso um dia vai ficar para trás. E qual a nossa maior riqueza? A nossa maior riqueza é levar pessoas para o céu. Essa vai ser a nossa maior glória pelos séculos e séculos sem fim, gente. É você chegar no céu e atrás de você Jesus falar assim, tá vendo esse povo que está entrando agora na cidade? E Jesus, ele é maravilhoso, porque ele comparte a alegria dele com a gente, né? Sendo que a gente mesmo vai estar lá no céu por conta dele. Mas ele vai falar para você assim em um momento, Zina, olha para trás. Vai falar para vocês aqui, pastor, está aqui no grupo, olha para trás. Querido irmã, querida irmãzinha, olha para trás. E você vai ver muita gente entrando. E ele vai falar assim, olha, foi porque você foi. Porque você compartilhou o seu pão. Porque você abriu a sua casa para receber eles. Ensinou a Bíblia, ensinou o amor de Jesus Cristo. Porque você foi para esse país. Porque você estava, você sempre foi missionário no seu país e fora do seu país. E eles estão aqui hoje e vão viver a eternidade inteira felizes para sempre com você e comigo por conta que você fez a minha obra. Gente, nesse dia Jesus não vai perguntar para você quanto que você tinha no banco em 2023, 2024. Não vai perguntar. Quantos carros você tinha na garagem também não vai perguntar. Não vai nem perguntar quantas faculdades você fez. Se você fez ou não fez faculdade, se você era um empresário, se você era sucedido ou fracassado, isso não vai valer mais nada. Isso não vai valer nada. Ien, libra, dólar, pesos chilenos, real, euro, não vai valer de nada. Isso tudo ficou para trás. Mas aquela pessoa que você falou do amor de Jesus, que você foi o amor de Jesus para essa pessoa, essa pessoa vai estar. Essa pessoa vai estar com você, querido. Vai viver eternamente, sem morrer jamais, sem ter nenhuma dorzinha sequer. Porque Paulo ele fala, as primeiras coisas passaram. Tudo já ficou no esquecimento. E eu vou terminar com um texto. Um texto bíblico que está lá em João, o discípulo amado, né? João 10, versículo 16. Por favor, abra a tua Bíblia nesse momento. João 10, 16.
Esse é um capítulo maravilhoso. O título desse capítulo fala Jesus, o bom pastor. E ele é mesmo. Ele é o excelentíssimo, né? Ele nem é bom, ele é mais que bom, né? Então vamos lá. João 10:16 diz assim: o Senhor Jesus, hein? É o Senhor Jesus falando aqui. Ainda tenho outras que. O que fala a Bíblia? Ainda tenho outras ovelhas. Não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Os japoneses vão estar no céu? Com certeza. Amém. Através da sua oração, Deus vai tomar providência, porque, na verdade, ele é o que quer. De todos os que quer a salvação deles, não somente do japonês, do coreano, da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, de toda a Ásia, de todo o planeta Terra, dos panteístas, dos hinduístas, dos shintoístas, dos budistas que eu falei, né? De todos, todas as religiões, Deus é o primeiro que quer. É tanto que quando chegou o dia, ele deixou tudo para trás e falou: eu vou lá. Eu vou morar lá com eles 33 anos. E eu vou mudar a realidade da vida deles. Então, assim, ele decidiu por nós, deixou tudo. E uma coisa que eu li na semana passada, no Desejado de Todas as Nações, né? Dizendo que nós pouco. A ver, eu vou tentar reproduzir o pensamento que eu li. Poucas vezes a gente pensa até aonde Jesus foi para nos salvar. A Ellen White, ela fala isso. Isso está no capítulo depois da vitória da tentação. No final, no último capítulo, no último parágrafo do capítulo, a vitória. Vai lá depois e você lê mesmo, você mesmo. Tá lá, o capítulo é a vitória, o último parágrafo do capítulo o desejado de todas as nações, esse a vitória, tá? Do capítulo a vitória. E diz assim que Jesus, ele esteve disposto a arriscar, a fracassar e se perder completamente por você e por mim. Você já pensou e parou para pensar no que é isso? Ele foi disposto a fracassar e até perder a vida eterna dele mesmo por você e por mim. Então a gente vale muito, não é assim? Então, eu agradeço ao Senhor Jesus por ter estado aqui com vocês, por haver estado com vocês. E não vamos desanimar, não. Senão que vamos falar para Jesus assim: o que queres que eu te faça? E nesse dia, até hoje, de hoje até o dia que a gente for para o céu, ou de hoje até o dia que a gente morrer, vamos ser missionário. Porque missionário é um investimento que não perece jamais. Não é enchente, não é guerra que vai tomar esse investimento, essa riqueza tão grande da sua vida. Não é. É o banco do céu. O banco do céu nunca fale. Nunca fale. Então, assim, de hoje até o dia que Jesus voltar, a gente espera que ele volte logo. Mas de hoje, se ele não voltar, até onde eu morrer, vamos ser missionário. Vamos levar muitas pessoas para o reino de Jesus, né? Para amar Jesus também igual a gente. E essas pessoas vão amar Jesus e vão fazer a obra de Jesus também. E assim, cada um vai fazer a obra de Jesus quando chegar o momento, né? E Amém. assim por diante. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês agora, para selar esse momento, essa mensagem. Vamos inclinar os nossos rostos para orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque Jesus, o nosso Salvador, ele não mediu esforços por nós. Ele amou tanto este mundo também como o Senhor, o Pai, amou. Porque a Escritura fala que o Senhor amou tanto que deu o teu filho para este mundo, para resgatar este mundo e nos compraste com o preço infinito do sangue valiosíssimo e caríssimo de todos o sangue que é o sangue do teu filho. E hoje, nesse dia, nós queremos hoje ser renovados em nossa fé para fazer a obra, Senhor. Tem muitas pessoas que precisam amar o Senhor assim como a gente ama.
Tenha misericórdia, Senhor, deles. Tenha misericórdia do Japão. Especificamente, nós falamos do Japão hoje. É uma nação poderosa, rica, abastada. A tecnologia ela não falta, a saúde também não falta. Muitas coisas não faltam para eles. Só que, por favor, abre o entendimento dessa nação, abre o entendimento desse povo, para eles olharem a Jesus Cristo e amar a Jesus Cristo, de tal ponto de comprometer-se para a salvação da vida deles, da nação deles. Hoje o Japão é praticamente um deserto, 124 milhões de pessoas, mas ali tem um oásis, tem um grupo pequeno e quase que invisível ali dentro. Senhor, manda esforços, manda reforço para esse povo. Quando eles abrirem a boca para falar do Senhor, que o Espírito Santo já esteja neles, mas também esteja sobre o povo japonês, que vão escutar isso daí e vão tomar essa decisão ao teu lado. Oxalá, Senhor, eles se convertam como nação inteira. Tenha misericórdia deles. Assim como tem misericórdia também das Américas, assim como tem misericórdia da Europa, da África, das ilhas do Pacífico, das ilhas incontáveis dos mares deste planeta. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua obra onde a gente está, aonde nós estamos, porque em algum momento, ou o Senhor vai enviar a gente, ou vai enviar um filho, vai enviar um neto, ou vai enviar um sobrinho, uma sobrinha, um amigo, uma amiga. O Senhor vai enviar alguém, porque o Senhor vai fazer essa obra. E o Senhor vai fazer essa obra com a gente, porque o Senhor quer. O Senhor quer muito isso. Então, que o nosso coração fale igual o coração de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e que nós possamos fazer a tua obra mesmo, com muito amor, porque muito em breve o Senhor vai voltar e nós vamos para o céu. Porque esta é a promessa que falta ser cumprida, e ela vai se cumprir quando chegar um momento. Mas enquanto esse dia não chega, a gente quer aguardar e também apressurar a tua volta. Dá-nos essa valentia, Senhor. Em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém. Amém. Amém, Michael.